conhecia a região, fiquei encantado, porque eu não conhecia, uma área extremamente arborizada, num condomínio fechado, em São Paulo, com características de que como se você realmente estivesse fora de São Paulo. Sim. E um briefing super assim extenso, né, de uma casa bastante grande, como iria se inserir, acomodar um projeto desse porte num terreno como esse, nessa localização, e com alguns impeditivos dos quais a gente tinha inicialmente, porque já existia uma casa no terreno. Sim. E era um terreno recheado de árvores, então já existia uma mancha verde bastante densa dentro do terreno, e a ideia era justamente demolir o existente, aproveitando essa mancha da construção da casa antiga para construir uma casa nova. Eu não conhecia o lugar, quando entrei aqui fiquei assim encantado com o lugar, nem parece que você está em São Paulo, super arborizado. Já existia uma casa aqui, de certo modo também impactante, era uma casa bem simpática, telhadinho, com tijolo branco. E sobre o revestimento da casa, né? Uma coisa interessante é que quando eu vim visitar o terreno, eu vi essa casa branca e me impactou assim. Falei, nossa, ela contrasta muito, né, com o verde do entorno, da paisagem. E durante o processo dos estudos, a gente fez estudos com madeira, pedra escura, e no final ficou o tresuno branco, né? E me conta mais sobre a concepção desse projeto como um todo, esses volumes, acho que até a materialidade, como é que vocês escolheram, chegaram nessas decisões? Então, o conceito, assim, como a gente vem de uma escola que a gente desenvolve tanto arquitetura quanto interiores, que eu acho que é muito legal você trabalhar as duas frentes juntas, eu acho que você consegue ter um resultado mais assertivo nos projetos como um todo. Sim. Né? Uma vez que você só desenvolve ou só arquitetura ou só interiores, de repente eu sinto, né? Essa que é uma particularidade nossa, que quando a gente tem essa visão do todo, a gente consegue enxergar isso e ter uma leitura mais bem elaborada de todo o projeto. Com relação às texturas, vamos dizer assim, da casa, foi uma coisa meio maluca na reunião, porque assim, a ideia era usar um único acabamento na casa inteira, o que é uma ousadia, se você for parar para pensar. E no primeiro momento eu falei, né, com o Ronaldo no escritório em reunião, eu falei, ó, de duas uma, ou eles vão amar a casa, vão falar, putz, adorei, demais, ou eles vão falar, não funciona, um único revestimento. Então foi uma coisa meio ousada, e é uma casa, né, grande, é uma casa que tem uma presença, tem um volume, e realmente eles adoraram. Eu acho que isso cria um clima mais intimista para a casa, que era uma preocupação nossa da casa não ficar aquela coisa com grandes volumes e uma frieza, né, pela arquitetura muito limpa, muito reta e tal. Então um pouco disso, e também com os elementos claros, né, que tinham as texturas, que foi o trabalho de texturização aí desse revestimento. Então acho que juntando um pouquinho todas essas pontas, assim, a gente conseguiu chegar nas características do projeto que eu acho que são bem especiais, que são esse clima, na verdade, de aconchego na casa. Você percebe que você está aqui, nós estamos numa varanda, lá dentro você tem área social, você tem essa integração muito legal acontecendo. É um pavilhão, não tem compartimentação dos espaços internos, mas ao mesmo tempo você tem um aconchego, né? E que é uma casa totalmente voltada para a natureza, né? Então o José Ricardo, quando veio pedir o paisagismo, ele queria um jardim um pouco mais natural, né? Para que, e junto com essas árvores todas, meio que fossem moldurando essa grande caixa, né? Trazendo um pouco mais de acolhimento, trazendo um abrigo verde para todo o cenário. Então, se você olhar em todas as janelas da casa, todas as aberturas da casa dão para esse verde, né? Foi super explorado nesse sentido. A evolução desse jardim vai ser muito interessante, né? Dentro dos próximos anos, né? Então, hoje, até por uma forma de implantação e projetual, a gente faz já um projeto de forma mais organizada, para a gente se orientar na hora da implantação. Então ainda é muito nítido aonde estão os maciços de cada espécie. Mas a ideia é que ao longo da vida desse jardim é que essas plantas vão se misturando mais, vão cada vez mais deixando mais evidência as camadas, que é muito típica de um jardim tropical, né? Então você tem toda uma estratificação de níveis de plantas, né? Desde uma forração, que seriam as gramas, e vai até árvores aí de 10, 15 metros de altura, né? Então realmente você vai, a ideia é realmente essa moldura verde, esse bolsão verde, né? E no entorno da casa.
Gostei de como você falou sobre essa moldura, porque acho que essa casa ela é cheia de molduras. Assim, pelos percursos da casa a gente vai moldurando, vai vendo a natureza, né? Então é engraçado, acho que esse contraste de fora para dentro, porque quando a gente está dentro, a casa é moldura, o fora que é a natureza. E quando a gente vê de cima a natureza é moldura ela. Então é lindo esse contraste assim também. Eu acho que trazer um pouquinho dessas molduras, né, que é o que a gente tem falado, que você está falando aqui, eu acho que isso é uma poesia muito bonita da história, da leitura da casa, acho que tem totalmente a ver. E a gente realmente buscou isso, e assim, tentou, né, de alguma forma, fugir um pouquinho desse convencional, dos grandes rasgos de vidro, essas aberturas, ou mesmo o uso de madeira, que é uma coisa que a gente tem visto muito também, né, nos projetos. A gente também usa bastante madeira, mas a gente tentou buscar uma coisa com uma linguagem um pouquinho mais... Bem sóbria. Bem sóbria, assim, e tentar criar uma identidade aqui de algo que a gente conseguisse achar que é um caminho, assim, como um resultado. É muito simples, né? O preto e o branco, na verdade, né? Acho que a paisagem aqui inspirou, né, a gente a tentar levar para dentro da casa um pouco dessa questão das árvores, de ter a conexão com a parte externa. Então a gente criou jardins internos, esses espaços de respiro, né, dentro da sala. Então você sempre tem os corredores, eixos visuais, né? Você está vendo sempre o exterior, as árvores, você vê a luz entrando na casa. Isso acho que dá um aconchego, né? A iluminação natural contribui muito para o conforto assim dos ambientes. E a casa como um todo, ela tem essa proposta, né? Um pouco essa pegada de ter uma leitura muito fotogênica, assim, né? Onde você olha, você tem um desenho, você tem um detalhe. É que eu sou suspeito, mas eu entro na casa onde eu quero, fico fotografando, porque para mim, cada olhar e cada ponto de vista onde você direciona, você parece que enxerga alguma coisa, né? No sentido de, poxa, eu quero fotografar porque aqui tá bonito, tem um ângulo, tem uma proposta, tem, né, uma junção dos espaços, tem a diferenciação de textura entre elementos, entre materiais. Então eu acho que o jogo de volume dentro dessa proposta toda, a gente conseguiu chegar num resultado bastante assertivo como arquitetura, como interiores também, né, na proposta toda de definições dos acabamentos e criar esse aconchego na casa. E uma pergunta que eu acho que você deve já ter recebido várias vezes, mas eu acho que ela sempre é pertinente, até para a gente entender como funciona a cabeça de cada arquiteto. Mas para você, Zé, o que você acha que é a função da arquitetura na vida das pessoas? Então, uma pergunta profunda, né? Mas eu acho que, pegando a relação até com essa casa, para mim é felicidade, assim, até emoção de sentir, né, eles habitando, assim, hoje a gente aqui gravando e eles circulando pela casa. Eu acho que nós arquitetos a gente tem essa missão, né, assim, essa tarefa e essa condição, né, de conseguir desenhar os espaços e imaginar uma frequência de uma família habitando a casa, né? De você imaginar o fluxo das pessoas dentro de cada ambiente. Então chega até a ser emocionante, né? Assim, você pensar que, meu, isso é muito legal de você ir idealizando e desenhando cada ponto, cada pedaço, imaginando que amanhã, hoje eles estão sentados aqui, depois eles estão lá, estão andando. Então o nosso papel, a importância da arquitetura é total, né? Hoje, depois dessa gravação, a gente já não está mais na casa e eles continuam aqui morando. Então quem fica são eles, né? A família, o legado todo é esse, e isso perpetua mesmo.